Agora sim. Corrigindo aqui a conexão, tá tudo ok. Esperar o pessoal chegar. Bem-vindo, Márcio. Tudo bem por aí? Tá em Sampa? Enfim, o nosso objetivo aqui nessa live de hoje é apresentar o projeto, o mais novo projeto, Catolicismo Sem Frescura. Uma maneira diferente de abordar a experiência católica, a vida religiosa, daquela igreja que nós acreditamos com toda fé e com toda certeza ser a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais na sociedade circulam informações sobre religião, e não é diferente no meio católico. As informações no meio católico, elas circulam rapidamente, um mundo informatizado, e sobretudo porque a gente está experimentando no Brasil uma efervescência católica, um novo renascimento católico, e a catolicidade no Brasil não se trata apenas da igreja que reuniu a maior parte dos brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros, chegando a mais de 95% dos brasileiros numa determinada época, mas porque a mentalidade católica forjou a cultura desse país. Então, o catolicismo, é claro que vai sempre estar na vida, no centro da vida ocidental, especialmente no centro da vida brasileira, e por ser uma religião universal, ela é uma religião de expansão pela palavra, de expansão pela experiência e pelo testemunho honesto de cada um que se convence de que essa religião é verdadeira e de que Cristo é o Salvador. E o catolicismo sem frescura vem buscar recuperar a experiência saudável da religião, original da religião, sempre sendo coerente com o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras, que formam uma tríade, um tripé que orienta a Igreja Católica. Mas o que existe hoje é muita informação na cabeça das pessoas e uma certa experiência mecânica, um tanto artificial de viver a religião, e que está transformando as pessoas em robôs. As pessoas estão, muitas vezes, entrando na vida católica por medo de ir para o inferno. Não é que isso não seja útil também. A atrição, o medo de ir para o inferno, ele faz com que a gente reconheça o outro lado, o lado bom da verdade libertadora de Deus. Mas ele não pode ser o centro da experiência católica. O centro da experiência católica é a contrição, é o amor livre do ser humano para com Deus, que é justamente quando se começa a vida cristã. Lá, antes do pecado original, a gente tem um ser humano que ele experimenta um estado de felicidade sublime, quase no nível de um anjo. Ele não tinha a tentação que a gente tem hoje de ter o pecado original cometido pelos primeiros pais, Adão e Eva. Então, Adão e Eva, no jardim, no belo jardim onde eles viviam, eles tinham um estado de gozo sublime, da felicidade sublime, de uma felicidade estonteante, arrebatadora. E visualizavam, viam Deus diretamente, escutavam a Deus, se relacionavam intimamente com Deus. Então, esse ver diretamente, no sentido de os sentidos estarem mais próximos da voz de Deus, a audição, a fala, entendeu? Tudo. Depois a situação se dificultou justamente porque eles jogaram a liberdade no lixo e resolveram contrariar e desobedecer, e aí o pecado, que era deles, porque desobedeceram e o pecado entrou no mundo, passou para toda a humanidade. Então o pecado de um só, e o pecado de um casal só, passou para toda. Então, bem-vindo, Marlos, meu amigo. Então o pecado de um indivíduo virou o pecado de uma coletividade, de toda a espécie humana. Justamente porque não há como algo que nasceu puro, quando contaminado, não contaminar os frutos. A ideia do fruto podre. Se a árvore está apodrecida, os frutos estarão apodrecidos também. Então, quando há a origem
da bondade perfeita, de uma árvore que tá totalmente pura, os frutos serão puros. A árvore podre, os frutos serão podres. Então o primeiro pecado original de Adão e Eva, ao comer a fruta proibida, o fruto que reunia toda a sabedoria que Deus pediu para que Adão e Eva pudessem se distanciar daquele fruto, né, que de maneira icônica é um fruto vermelho, né, ali reuniam a sabedoria que poderia desviar o ser humano da relação transparente e límpida com o Criador. E aí, ao desobedecer, o comando de Deus foi desconsiderado, foi ignorado e entra aí toda a confusão. Pecado nada mais é do que confusão e desvio do ser humano em relação à verdade. Então, o que acontece? Adão e Eva, a experiência cristã é uma experiência de relacionamento pessoal, relacionamento direto com Deus. É onde Deus sai de sua soberania lá no alto e desce ao encontro do ser humano. Você vê que com Adão e Eva já existia uma relação direta. Com o pecado original, o homem se distancia de Deus. Adão e Eva se distanciam de Deus. E a ignorância reina no ser humano, ao ponto de o ser humano adorar, idolatrar outros seres humanos como se fossem Deus. E a ideia de deuses, de culto aos animais, vem como consequência dessa ignorância adquirida no pecado original. O ser humano, ele perde a dimensão de um Deus absoluto, remunerador, que criou o ser humano por ato de amor livre. Esse Deus não precisava criar seres humanos. Ele era feliz em si mesmo. Ele sempre foi. Ele é eternamente. Ele não precisava do ser humano. Então, ele, por ato de generosidade, criou o ser humano. E fez com que o ser humano pudesse caminhar por opção livre e por um ato preferencial. Porque se ele fizesse o ser humano só para obedecer de maneira forçada, não haveria beleza nesse amor do ser humano. Deus seria um tirano, seria um ditador, seria um autoritário. Mas por ele ser a verdade libertadora e a felicidade perfeita, ele criou o ser humano com a possibilidade de amar livremente. E ao quebrar, ao provar do fruto proibido, o ser humano quebra a aliança com Deus e entra no estado de ignorância, entrando no paganismo. Quando ele se torna bestial, quando ele se torna estúpido, quando ele se torna refém da criação de Deus, que é esse mundo, dessa natureza que nos cerca. E, diferentemente de outras religiões, o cristianismo é a personificação de Deus. Deus, ele desce do alto e aterriza para olhar o ser humano frente a frente, olhar nos olhos. É a descida de Deus à terra. É a descida de Deus ao plano humano. Se você olha na tradição islâmica, não há ideia de um Deus pessoal com quem você se relaciona de maneira íntima, como se fosse, de fato, um outro ser com identidade. Não há uma identidade pessoal no Deus islâmico. E aqui não é uma crítica à religião, mas a religião islâmica. É apenas uma constatação de que no Islã, Deus está pairando no alto, de maneira plana, e ele não acessa o ambiente dos homens. Então, Deus está muito distante e muitas correntes islâmicas apresentam Deus como se fosse uma luz que se dissipa. A nossa luz é a luz da transfiguração, não é a luz que se dissipa. A luz do Deus cristão é um Deus que tem rosto, que tem cara, que fala, que olha nos olhos. E mesmo Deus Pai, que não se revela em si, numa figura, se revelou no próprio Filho, que é Deus no Pai. Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo e ambos estão no Espírito Santo.
Então, Deus se revelou no Filho. Então, Deus tem uma revelação corpórea e humana. Essa revelação corpórea e humana de Deus estar na terra sendo um homem igual a nós na humanidade, não no pecado, só existe no cristianismo. Então, a gente tem, nesse sentido, a primeira experiência, dentre todas as experiências religiosas, em que Deus se torna um igual na humanidade, igual aos homens, na parcela de humanidade, mas nunca na parcela do pecado. Essa só pertence aos homens. Então essa é uma coisa nova, não existia. Ou existia no paganismo a ideia de cultuar animais, de cultuar deuses, uma esfinge, uma medusa, cultuar Hércules, um semideus, um herói, cultuar Zeus. Eram deuses que eram uma projeção do ser humano, mas que tinham defeitos e que não tinham um referencial de perfeição. Não era uma perfeição onde só brotava virtude, felicidade e alegria. Esses deuses eram deuses imperfeitos, tão mesquinhos quanto os homens que os adoravam. Então, no paganismo era assim. No melhor paganismo eu estou falando, o greco-romano ali, o hindu. Você tem figuras antropomórficas, humanas, mas que não conseguem encerrar a eternidade perfeita, sem pecado neles. Só o Deus cristão foi assim. O Deus do Velho Testamento, dos hebreus, é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus nosso. A diferença é que o cristão só foi até aí. Ele não continuou o projeto. O judeu ele não continuou o projeto do Deus de Abraão, que prometeu o Messias para nos redimir desse pecado original de desobediência de Adão e Eva, que nos levou à ignorância e à violência e ao estado de barbárie. Então, a igreja possui os seus 4 corpos, né? Aliás, as suas 4 marcas, sendo um corpo, ali, a igreja de Cristo. Ela é católica, sendo católica, é universal. Esse é o termo correto de catolicismo. A igreja universal, para todos, independentemente de raça, religião, independentemente de sexualidade. A questão do pecado sexual é um pecado que o ser humano ele leva para o seu relacionamento com Deus, sempre buscando se purificar, mas Deus ele é para todos, o acesso a Deus é para todos, ali. Então, a religião católica ela é universal porque ela é para todos. Ela é apostólica porque ela pertence aos apóstolos. Ela pertence aos apóstolos, ou seja, aqueles que Deus confiou a sua autoridade para transmitir a verdade do Evangelho. Então ela é uma igreja que sempre existiu desde a fundação do universo, no sentido metafísico, e sempre existiu no sentido histórico, desde a fundação do seu Criador, a pessoa do Deus Filho, de Jesus Cristo. Então, desde a revelação de Cristo, a igreja nunca deixou de existir enquanto instituição social, histórica e uma instituição jurídica. Então ela é dos apóstolos, ela é a igreja que professa, defende e expande o evangelho. Ela é una, ou seja, magistério, sagradas escrituras e tradição. São 3 manifestações da mesma igreja. Ela é una, ela é o Deus trino e uno, Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja em 3 formas de expressão. Também, então o número 3 aqui tendo essa força simbólica no cristianismo. Magistério, sagradas escrituras e tradição. Perceba que a doutrina é uma consequência do magistério, mas o magistério precede. O magistério é a fonte para a experiência religiosa, junto com a tradição oral, e junto com as sagradas escrituras, que conserva as palavras que foram registradas para o ser humano se orientar na sua vida em comunidade e realizar esse ato religioso por excelência, que é o amor. Então, e no caso, já foi católica, apostólica
una e a Igreja Santa por ser a esposa de Cristo. É a igreja que representa a verdade do seu fundador, que caminhou pela terra para libertar o ser humano do pecado original, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Cristo Redentor. E a gente vê que a conversão ao cristianismo, ela pressupõe um Deus pessoal e remunerador, que salva por sua vontade, Deus salva por sua vontade, não por mérito do ser humano, mas que quer a colaboração do ser humano. Para a gente se redimir do pecado de Adão, a gente precisa se esforçar para sermos melhores do que Adão. Ou seja, se Adão gozava de uma felicidade sublime ali, a capacidade de pecar dele era menor do que a nossa, ele tinha mais poder de não pecar do que nós, e ele pecou, então ele perdeu a força original que nos faria mais livres do que somos hoje. Então, de certa forma, a nossa liberdade, por conta do pecado original, ela é limitada. Nós precisamos fazer mais esforço para aceitar e contribuir com o projeto de Deus, aceitando a graça que ele nos traz, que ele nos manifesta. Então, o nosso esforço, a gente não vai ser salvo pelo nosso esforço, mas o nosso esforço é necessário para que Deus reconheça a liberdade nossa, a nossa ação, e possa, por sua liberdade, nos conceder a graça. E aí, o nosso esforço é justamente aceitar os sacramentos que a igreja ministra, que são os instrumentos espirituais que nos fazem ter a força, recuperar a força espiritual original que Adão perdeu. Então, os sacramentos é a restituição da força do homem por vontade livre de Deus. É um instrumento espiritual de excelência e de sublimação, que nos dá a possibilidade de aceitar a graça de Deus e sermos imagem e semelhança dele. Então, a gente tem essa ideia de Deus pessoal e remunerador. A ideia aqui com o catolicismo sem frescura é recuperar essa experiência mística do Deus que se relaciona, do cristão que se relaciona com o seu Criador e que precisa da graça para se redimir dos pecados. E que ele precisa, antes de tudo, ter um relacionamento saudável com a fé. Não é por ato da inteligência que a gente vai se salvar. O conhecimento ajuda a salvação, mas nós não nos salvamos pelo conhecimento isoladamente. Por isso que a gente tem que se cuidar com as informações sobre doutrina, sobre catecismo, sem que as pessoas tenham, antes disso, um relacionamento sincero com Deus. Então, obrigado, Camila. Bem-vinda, Manuela, Alain, Emily. Então, a experiência religiosa ela parte da experiência pessoal. O bloco de informações que a igreja fundada por Cristo nos traz, é justamente para que cada um possa se alimentar dessas informações e do instrumento espiritual que é o sacramento, para conseguir se aprofundar no relacionamento com Cristo e se assemelhar cada vez mais a Ele. Então, os sacramentos, eles precisam da adesão livre de cada fiel, e esse fiel, ele precisa, sim, adotar essa vida cristã a partir da liberdade que ele tem e não de uma imposição de fora, seja de um grupo, seja de uma instituição, seja até mesmo de um religioso. Não é por forçação de barra, mas é por livre ato humano. Então, a diferença é que a gente está vendo um movimento muito forte de conversão de protestantes para a Igreja Católica. Eu até brinco quando eu converso sobre isso com as pessoas católicas que gostam de debater catolicismo, que provavelmente eles vão passar na frente, quando forem salvos, quando adentrarem o céu, na frente de muitos católicos que nasceram católicos.
E os católicos precisam ter essa humildade de saber que pessoas diferentes se converteram de última hora ou que se converteram tardiamente na fase adulta vão até ser mais agraciadas do que eles, do que os católicos ali que eram católicos antes. Mas o fato de a gente estar sendo abençoado com essa grande conversão, essa conversão em massa de protestantes, não nos impede de fazer uma avaliação crítica sobre esse fenômeno social de conversão dos protestantes para a Igreja Católica. Porque está havendo, sim, uma contaminação do ambiente cultural católico, da catolicidade, com uma mentalidade protestante. A ideia de viver a religião com base em checklist, de maneira mecânica e protocolar, que não é parte da experiência original do homem com Deus e, por consequência, não é parte da experiência original de um católico. Então, essa reafirmação do que a gente crê. Nós cremos no credo. O credo é a manifestação da fé católica. Então, bem-vinda, Yara. Então, o credo é justamente a narrativa do homem que busca a Deus e do Deus que desce à terra para salvar o homem. Então, a experiência cristã, antes de ser uma checklist moral, ali, de cumprimento de regras, ela é uma epopeia, ela é uma narrativa, ela é uma conversação contínua com o Criador. Sempre o homem buscando a bondade que perdeu pelo pecado original. Então, a saga do homem é a vida cristã. É uma vida de paradoxos, inclusive, de contradições. Onde a caridade ela é maior do que a lei. Cristo, quando veio ao mundo, não desaprovou a lei. Ele confirmou a lei. Mas ele aperfeiçoou a lei ao incorporar na vida humana um novo elemento, o elemento da caridade, a boa nova, o sacrifício, o serviço desinteressado. A ideia de morrer por amor e para a libertação. E justamente por isso o valor do martírio na vida católica. Por quê? O valor especial de você dar a vida pelo seu irmão é porque você está cumprindo a passagem que Cristo nos trouxe. Se quer me acompanhar, se quer me amar, assuma a sua cruz e me siga. Ou seja, aquele que quer ganhar a própria vida vai perder. Aquele que quer perder a vida, aquele que perder a vida, vai ganhá-la. Então, isso é a vida cristã. É a ideia de que eu tenho que zelar a minha vida, o meu corpo, que é templo do Espírito, porque é por ele que eu manifesto a minha humanidade e é por ele que eu sou digno e livre. Porém, em nome de algo maior, que é o próprio Deus, que é a felicidade perfeita, em que não há nada de feliz fora dele, nós podemos sacrificar em nome de um bem maior a vida de um irmão, ou a própria verdade de Cristo se estiver sendo atacada, se estiver sendo blasfemada. Por quê? Porque é ele o dono da nossa vida, não somos nós. Nós somos apenas portadores, guardiões da vida que Deus nos concedeu. Então, Emily trouxe um ponto interessante. Você não acha que muitos católicos de nascença que estão se identificando como tradicionais estão também reproduzindo o pensamento e prática que se aproxima dos protestantes? Sim, eu converso muito com Camila sobre isso, Nicole. Existe uma influência nefasta do protestantismo dentro do catolicismo, com base a partir dos neocatólicos, como Isabela fala, a partir dos neocatólicos, a gente tem uma mentalidade protestante dentro da igreja. E isso atinge setores históricos da igreja, de católicos de berço. Especialmente os que se converteram, reconverteram, ou passaram por uma conversão genuína durante os últimos 15 anos, e que, dentro desse debate com os protestantes, ainda que os atacassem, passaram a inconscientemente ou subconscientemente imitá-los. Dá para entender? Então, nessa lógica de combater o protestantismo, porque crescia essa nova leva de conversão católica, esse novo momento de conversão católica, ele surge como uma reação à conversão
a grande quantidade de católicos que viraram protestantes 30 anos atrás. Então, quando eu reajo, quando o católico de berço, ele passa por uma conversão, um novo processo de conversão, se torna católico, ele passa a ser reativo a esses protestantes que tomaram um grande quinhão de fiéis da igreja. E aí, o que acontece? Quando eu debato muito com o meu adversário, se eu não me cuidar, eu vou me tornar igual a ele. Quando a gente idolatra, quando a gente odeia um inimigo, a gente se torna igual a ele, a gente o idolatra. Cuidado com o que a gente odeia, porque a gente pode idolatrar justamente o que a gente odeia e se tornar parecido com ele, com essa coisa. Então, os meios católicos, né, de católicos de berço, que passaram por uma conversão, mas não tiveram e não cultivaram uma experiência íntima, pessoal, com Deus, ao lado do conhecimento doutrinário, né? Você tem um conhecimento doutrinário que é importante, você tem a experiência pessoal. Mas eles ficaram tão focados na experiência, no conhecimento doutrinário, que passaram a imitar os protestantes, que baseiam a fé dos outros com base em quantidade de virtudes. É o que Olavo fala no COF. A ideia de perfeição quantitativa e não qualitativa, e não experiência qualitativa da religião. Que não importa quantos pecados você comete. Como Olavo disse, né? Davi e Salomão pecaram muito. Pecaram muito, mas foram dos maiores santos da igreja. Os maiores patriarcas. Não tem a ver com a quantidade de pecado. Tem a ver com a sinceridade que a gente tem com Cristo. E isso parte de uma sinceridade íntima, de uma experiência pessoal íntima, que foi perdida por esses católicos de berço, que de tanto focar no debate com os protestantes, ou na doutrina, que é uma coisa protestante, isoladamente ali, né, focar na doutrina isoladamente, se tornaram parecidos com ele. Geralmente, os meios tradicionalistas da igreja, que tem uma mentalidade gnóstica, herética, de seita, são os que mais nominalmente, da boca para fora, combatem os protestantes. Os que mais falam contra o protestantismo são os que mais parecem com eles. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Então é isso. Então isso acaba caindo num ponto aqui dessa folha, para a gente passar a adiantar o assunto, que é o proselitismo. Então você fica falando de virtude, você fica se vendendo como modelo de perfeição, ainda que você não manifeste que você é perfeito, mas às vezes até de uma maneira usando falsa modéstia, querendo ser coitadinho, aquela virtude de aparência externa, mas a pessoa não tem sensibilidade com a dor do outro, não tem compaixão, não escuta, não valoriza o padre da paróquia, só valoriza o padre da internet, que é uma coisa demoníaca, inclusive, né? Você ficar valorizando apenas padres famosos, e ao mesmo tempo que você não dá atenção e prioridade ao padre da sua comunidade. Você quer criar uma igreja católica a partir do seu grupo, o seu grupo é mais católico do que a própria igreja, e você acaba separando esse grupo da vida paroquial e da sociedade, que é onde a gente aperfeiçoa a nossa fé. Enfim, então você, de fato, transforma pessoas em mini robôs e, sobretudo, transforma esses líderes dessas seitas, os seus súditos ali, em pequenos fariseus. É isso. Então, o que é o catolicismo sem frescura, que a gente vai trazer aqui, né? Só afastam fiéis, concordo, viu, Emily? Ninguém merece carregar o fardo de ter que ser perfeito. Com certeza. O dever ser, o ser perfeito é uma busca, mas o reconhecimento da nossa limitação, da nossa pobreza, é ainda mais bonito do que a perfeição. É ainda superior à perfeição. A ideia de que nós dependemos absolutamente da graça. Então, o que o Olavo fala, que às vezes até choca muitos moralistas. Engraçado, só quem usa Olavo é justamente quem manipula o curso de Olavo para fins políticos ou religiosos ali, né? Moralistas, no caso. Olavo diz que é justamente quando a gente peca
que a gente reconhece a nossa insuficiência e a dependência da graça. E aí é o ato mais bonito. A dependência da graça. Não o pecado, mas é no pecado ali que eu vejo o quanto eu sou pequeno e dependente de Deus, justamente porque a gente carregou essa fraqueza por conta do pecado de Adão, que tinha mais força para vencer o pecado do que a gente. Mas aí ele ao pecar, ele desmereceu a Deus de uma maneira muito mais forte. E a gente carrega essa doença com a gente, que é a doença do pecado original, que a gente sempre tem que combater o pecado, mas em todos os dias a gente vai pelo menos pecar no mínimo 7 vezes. Mesmo o homem justo peca ao menos 7 vezes ao dia. Estou falando até de pecado venial, não necessariamente pecado grave, pecado mortal. Mas ele vai pecar. Só que ele não tem que pecar. Ele não tem que desejar o pecado. Mas quando ele peca, ele não pode se desesperar. Ele tem que se alegrar naquele momento, que é o que o Olavo fala de maneira perfeita, se alegrar de que existe a solução. A solução é a graça de Deus. Ele se permitir se esvaziar desse desespero, dessa tristeza, e permitir que Deus o tire da lama e o jogue para o alto, o jogue para a luz. Então, o catolicismo sem frescura vem buscar resgatar a vivência saudável da fé católica, combatendo essa paranoia doutrinalista, tanto de católicos tradicionais, e aí eu estou falando de tradicionalistas, o tal tradicionalista, o Haditred, né? Esse é o que está separado totalmente, mas o tradicional, ele também é uma pessoa, de certa forma, que está se separando da igreja. Porque se você tem movimentos na igreja que tem uma repugnância ao Concílio Vaticano II, certo? E romperam com o concílio, rompendo totalmente com a igreja, que são os Haditred. E você tem os tradicionais que aceitam, engolem o Concílio Vaticano II, mas acham que a missa tridentina ela tem um valor espiritual superior à missa nova, e aí, mesmo aceitando mais ou menos o Concílio Vaticano II, querem impor um modelo ali específico deles, como um padrão perfeito e superior para a igreja, que todos que não seguirem esse modelo, né, de missa tridentina e de uma crítica ali ao Concílio Vaticano II são menos católicos na cabeça deles. Então isso às vezes é até mais demoníaco do que o próprio Haditred, que já está de maneira manifestada apartado da igreja. E esses dois movimentos tradicionais e Haditred, tradicionalistas, são mais perigosos do que a própria teologia da libertação. Porque a teologia da libertação, ela é a politização do evangelho, é transformar o evangelho numa atividade ideológica, numa militância política, sem a salvação, sem a graça, sem a caridade, sem os sacramentos. É como se Deus fosse um revolucionário, apenas. Como se Cristo fosse um revolucionário e não o nosso Salvador. Então essa ideia é uma ideia tão ridícula que a igreja já tratou de manifestar, de dizer que a teologia da libertação é uma heresia. Só que ela é tão óbvia que ela é fácil de a pessoa identificar. A pessoa que tem um mínimo de conhecimento, de experiência católica, vai identificar. Então essa heresia da TL, ela é menos grave do que a heresia tradicionalista e a heresia dos católicos tradicionais. Porque eles usam a doutrina, a tradição, o magistério, as Sagradas Escrituras, para controlar pessoas, para manipular pessoas e para afastar da vida em comunidade a ideia de caridade e a humildade. Então é muito pior. Então é a mentira mais próxima da verdade. Essa é a pior das mentiras e essa é a heresia dos tradicionais e tradicionalistas. Sim, mas aí o problema da TL... Boa, Rafael, obrigado. A questão da TL, ela está forte no nível da sociedade. Dentro da igreja ela está morrendo. Ela já morreu. Porque o que existem de resquícios de padres que fazem proselitismo socialista, ideológico, marxista, todo mundo identifica.
ou eles estão se isolando. Só que eu vou dizer uma coisa que vai chocar. Se esse padre não tiver no engano, não tiver agindo de má fé, mas estiver no estado de ignorância invencível ali, ele tem a noção de caridade católica no trato com os fiéis. Ele tem uma noção, a partir da relação dele com os fiéis, mais católica do que os tradicionais. Então não adianta estar do lado certo da política. Dizer que, então eu sou de direita, eu sou antimarxista, eu sou mais católico. Não é assim. Você pode estar no lado, entre aspas, certo da política, estar mais a centro-direita, à direita, ser liberal conservador, mas está num nível de soberba espiritual pior do que o cara que é da TL. Porque se eu uso a doutrina, o magistério, as Sagradas Escrituras, a tradição, o magistério, as Sagradas Escrituras, para afastar a caridade e para impor um comportamento violando o livre-arbítrio dos outros ou manipulando os outros, né? Querendo reduzir a experiência religiosa a comportamentos morais ali, a um catolicismo, a estética europeia, que mulher tem que usar blusa até o punho, que mostrou o punho é pecado, mostrou o ombro é pecado, essas coisas que não são católicas. Se eu começar a dizer isso, mas eu estou do lado da política, do lado direito, que seria o lado certo, vamos dizer assim, comparado com essa esquerda que está aí, né? Isso não me faz ser mais católico e não me garante a salvação, não. A gente pode ver no meio da esquerda da igreja, que está mais próximo da esquerda política da igreja, pessoas que estão praticando, mesmo estando no engano político, estão praticando mais a caridade. Estão sendo mais humildes. Estão seguindo e obedecendo a verdade de fé, estão rezando pelo Papa, estão escutando o Papa, estão buscando entender o Papa, que é coisa que esses tradicionalistas e tradicionais não fazem. É pior, porque eles dizem, não, eu não critico o Papa. O tradicional é pior que o tradicionalista, que ele faz. Eu não critico o Papa. Não critica o Papa, mas não defende. Ou não busca saber o que ele está dizendo. Ou não busca entender o espírito dele, jesuíta, que fala por metáfora, que vai para os diferentes, que vai curar os doentes, que vai para um ambiente fora da zona de conforto, que, como o próprio Papa Francisco diz, que é uma das coisas que a gente vai tratar no catolicismo sem frescura, que preza pela cultura do encontro, que é a caridade. Cultura do encontro. Encontro com Cristo é relacionamento com Cristo. Isso precede a doutrina, é anterior à doutrina. Então não adianta estar com decoreba de doutrina se você não tem caridade, não tem relacionamento com Jesus. E não tem relacionamento com a igreja, na paróquia, né, na participação da vida em comunidade. Olavo, quando dizia que você tem que ir para a igreja e voltar para casa correndo, é para você fugir de grupos que manipulam você para um lado ou para o outro, erradamente. Mas é o mesmo Olavo que diz que a inteligência ela cresce na solidão e o caráter cresce na agitação do mundo. Ou seja, o mesmo Olavo que, com base em Platão e Aristóteles, diz que o ser humano não é um átomo isolado. Ele tem a solidão mística dele, esse relacionamento íntimo com Deus através da consciência, da solidão, do deserto dele, não para ele ficar para sempre numa quarentena, mas para ele depois que se reabastecer, voltar para dar o seu testemunho com os irmãos. Mas esses grupos, o que é que eles fazem? Eles ou tem um fulaninho que vai para a missa, volta e se isola, não participa, ou cria um grupo que quer ser mais católico do que a própria igreja, diz para os membros ali, esses seitas moralistas, diz o líder ali, o charlatão, né? Diz para os fiéis não participarem da paróquia, mas o nível de manipulação que ele está imprimindo, que ele está praticando contra os fiéis é pior do que o Estado, o MEC, do que a sala de aula da escola pública faz. Ou seja, a pretexto de salvar essas pessoas, essas ovelhas perdidas, eles estão encurralando e prendendo essas ovelhinhas, transformando-as em escravas. Por quê? Porque essas ovelhinhas não vão obedecer a Cristo, mas o líder da seita por medo. Então elas vão ser católicas por medo, não por amor. Então, isso aí é mais demoníaco. Você que está do lado certo da política, entre as mais à direita, não garante nada que você esteja mais próximo da salvação. Pelo contrário, pode ser pior.
Se você não tiver, claro que o lado político é uma obrigação a gente votar certo, né? Mas que aquilo não seja a garantia de que você está se relacionando corretamente com a religião. Não é. Primeiro é a experiência genuína com Deus. É a obediência aos sacramentos, é o relacionamento com o irmão, e aí eu vou me manifestar depois politicamente. Por consequência. Não a política sendo a causa da escolha religiosa, mas sendo consequência da religião. Então a ideia do catolicismo sem frescura é reviver a vivência saudável da fé católica e combater a heresia do doutrinalismo. Eu chamo heresia porque o doutrinalismo pode se configurar na prática com heresia, né? E não é uma catequese para simplesmente passar a doutrina, como a gente está dizendo aqui, né, sobre batismo, o crisma, mas para afastar o fiel dos perigos do percurso da vida cristã. Né? Os perigos de percurso da vida cristã. E os perigos de ordem espiritual. No fundo, fazer com que o ser humano retorne ao seu estado original de conversação com o Criador, de diálogo com o Criador, de encontro com o Criador, de relacionamento com o Criador, de obediência e amor a Ele, tendo como referência o barco que caminha pelos mares desse mundo, e o barco é a igreja. Então é ele embarcar na nau católica, no navio católico, sempre indo lá no capitão que está guiando o timão, nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, e sempre falar com ele. Ele está dentro do barco, a igreja é a esposa de Cristo, e ele está falando com o capitão, ali sempre. Né? Os intermediários existem, que são os padres, são os sucessores dos apóstolos, os bispos, são os intermediários, que transmitem essa autoridade. É toda a tripulação, toda a equipe ali do navio. Não um cara que adentrou, que é apenas ele é apenas um cliente que comprou a passagem, mas não faz parte da equipe que organiza a viagem. Ele não é parte da tripulação. Certo? E aí ele quer ser mais do que o capitão. Ali. Então, inclusive, a ideia de obediência parte justamente dessa noção de relacionamento. Relacionamento com o Criador e com os sucessores e servos desse Criador, que são os apóstolos. E por isso a valorização do padre local, da sua paróquia, certo? Porque isso é presença. O nosso Deus é um Deus que se manifesta na presença real, ali, na realidade. É o conhecimento por presença que o Olavo fala, e Louis Lavelle nos trouxe essa ideia muito perfeitamente. A presença sentida, percebida e confirmada pela nossa consciência. Então, a gente vai mesclar a doutrina com a experiência prática, né? Adestrando a consciência na caridade, para a gente discernir a verdade em cada instante, em cada momento. Ou seja, um exercício filosófico, como São João Paulo II disse, né? Que na pós-modernidade, bem-vindo, Vitória, na pós-modernidade, a filosofia vai salvar a teologia, até porque a teologia é fruto da filosofia. E vai salvar por quê? Porque a gente precisa fazer o ato de reconhecimento dessa verdade por meio da comunicação. Então, o que é o ato da filosofia, senão a busca pela sabedoria? Sabedoria é a libertação do homem. E se Cristo é o libertador dos libertadores, logo, ser cristão é ser filósofo. É buscar essa sabedoria perfeita em Cristo. Não dar sabedoria como um conhecimento frio do intelecto ali, mas a sabedoria completa do discernimento e do amor concreto através da caridade.
através do serviço, através da ação. Então, a tomada de consciência, então você apreender a realidade, a consciência apreendendo a realidade é Deus. Então, a consciência ali, de certa maneira, buscando a Deus. Apreendendo a realidade, e o ser humano, nesse movimento, vai tomar a sua consciência. Vai tomar a consciência, vai tomar a liberdade e vai ter alguma autoridade, que não é dele, mas é dada. É concedida a ele. Então é o adestramento da consciência na realidade. Através de um relacionamento sincero com a voz onisciente que antecede a sua própria voz na sua cabeça, é a voz de Deus. Que você nunca está sozinho, você sempre está com essa voz. E quando você está sozinho, você até escuta mais. Por isso a importância da solitude ali para essa retomada da religião original. Então, colocando diante da consciência a pessoa de Deus, Nosso Senhor, focando no relacionamento, né? A cultura do encontro que Papa Francisco fala, o relacionamento pessoal. E a gente combater os males do doutrinalismo, né? Essa influência protestante não é contra o protestantismo enquanto movimento histórico, a liberdade religiosa é importante. A gente faz trabalhos sociais muito importantes com muitas congregações evangélicas, protestantes. Existe um nível de afinidade intelectual com muitas correntes evangélicas hoje. É importante a gente se juntar nesse movimento para defender a liberdade religiosa, mas a gente tem que se mostrar católico. A gente não pode, nesse diálogo interreligioso ali, ou nessa ideia de ecumenismo não é bem isso, a gente sabe que não, mas do que modernamente se diz ecumenismo, né, de se relacionar bem com as manifestações religiosas diversas, a gente se dá bem com todas elas no nível cívico e social, né, sempre com tolerância, sempre com respeito, mas não quer dizer que a gente, por esse movimento cristão que é de respeito à liberdade religiosa e às outras manifestações, ali a gente não pode abrir mão da nossa identidade. Então é uma recuperação da identidade católica, a partir dessa experiência genuinamente católica. Uma experiência saudável. Esse é o que o catolicismo sem frescura busca fazer, resgatar isso. E saber que a gente não pode ser afetado pela doutrina protestante. Então a gente não pode condenar o profano. Profano é uma consequência do sagrado. Profano, como disse Luiz Felipe Pondé muito bem, é o que depende do sagrado. É o dependente. Profano para... não sei qual foi o estudioso religioso que disse, é cotidiano e representa cotidiano, é aquilo que é comum, não é aquilo que é impuro ou pecaminoso. Ele é só menor do que o sagrado. A luz do sagrado ilumina o profano, mas o profano é importante. O que quer dizer que as festas folclóricas de uma cultura são legítimas porque são frutos daquela cultura que Deus criou, aquele povo, aquela etnia que Deus criou. O carnaval é uma festa católica, não adianta, é pecaminoso, é muito pior para a fé católica você condenar o carnaval do que você tentar fazer ali um meio termo. Entendeu? Então, quando você condena o carnaval, você está entregando um patrimônio católico para os pagãos, para os hereges, para os inimigos da fé. Quando, na verdade, o carnaval valoriza o tempo litúrgico da Quaresma e da Páscoa. Logo, ele não pode ser litúrgico, uma festa litúrgica. Por que não pode? Porque senão se confunde com o sagrado. E aí o sagrado diminui de valor. Para o sagrado, a experiência sagrada da Quaresma e da Páscoa serem valorizadas no calendário, em relação ao tempo litúrgico, em relação à sociedade, é preciso que algo que não seja parte oficial da igreja anteceda e valorize esse tempo religioso, que é o carnaval. Então o carnaval só é forte porque ele é uma festa secular. O que não quer dizer anticristão, quer dizer apenas social, natural, do povo, em contraste com o sobrenatural. O contraste aqui não é conflito, mas é um antagonismo complementar ali. Existe uma correlação complementar de opostos que se complementam. O sagrado e o profano é isso. O sagrado é superior, o profano é dependente do sagrado,
mas é também de Deus. Então a ideia de cultura, sabe? A cultura de cada povo, a cultura de cada comunidade, certo? Não adianta falar de catolicismo sem falar de regionalidade, sem falar primeiro de individualidade, que a gente vem falando aqui, mas não adianta falar de catolicismo sem a gente falar de regionalidade, certo? De localidade. É a experiência real, concreta, ali, direta, que você tem. Aquela experiência direta que você tem, na sua circunstância real ali. No seu ambiente, não só individual, mas no seu ambiente comunitário. Na família, num primeiro momento, e na sociedade politicamente organizada, num outro momento. Seria o terceiro momento. Primeiro o indivíduo com Deus, depois o indivíduo em família, depois o indivíduo em sociedade. Nesses 3 níveis. Então não há vida cristã sem o cristão entender que Deus fez culturas diferentes que devem se respeitar na unidade cristã. É a diversidade na unidade, como diz Santo Agostinho. Então um católico alemão vai pensar diferente de um católico brasileiro. Não quer dizer que o católico alemão, por pensar diferente, esteja pecando. E o católico brasileiro, que está pensando diferente sobre o mesmo assunto, esteja num nível superior moralmente falando. Não tem nada a ver. Você pode ter divergências sem necessariamente serem pecados. Então é isso. É buscar uma vida saudável e equilibrada com a igreja, na igreja, para Cristo. E autenticidade. Essa relação direta com o sagrado, com a consciência nossa, criada por Deus para a gente se orientar na vida, é baseado na relação autêntica que a gente deve ter todos os dias com o nosso Criador. É isso. O catolicismo sem frescura é tirar as amarras ali, que são criadas por forças estranhas, e recuperar a livre adesão, a livre manifestação, a livre vontade religiosa que o cristão deve ter. Essa liberdade que o cristão deve ter. Que sem ela não existe amor. É isso. Rafael, chegando no final aí, estou encerrando, mas a live vai ficar disponível no feed. Depois Gabriel, nosso produtor, vai fazer uns recortes aí, vai particionar a live e vai publicar esses pedaços para a gente trabalhar o curso Catolicismo Sem Frescura, que é um curso que é parte do nosso grande tema aqui, modernidade, que a gente vem abordando. Então está dentro do contexto da modernidade, e outros assuntos lá na frente vai ser educação, Estado, política, a relação homem-mulher, tudo que foi contaminado ou distorcido pela modernidade, e também, claro, valorizar o que tem de bom na modernidade. É isso. Mas Catolicismo Sem Frescura é mais um desses assuntos que a gente vem tratando aqui dentro da nossa filosofia de vida. Abraço.